gente, como é que vocês estão? Eu estou super bem, graças a Deus. Eu sou a Rosimeire e nesse canal eu falo sobre a Ilha de Malta, sobre a vida em geral. E hoje, especificamente, eu vou contar pra vocês um tema super interessante, que são curiosidades sobre Malta, que eu tenho certeza que vocês não sabiam, pelo menos uma dessas aí. Então fica até o final. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e liga o balangudão para receber notificações assim que eu postar vídeos novos aqui. Então, só para começar, Malta basicamente é um país bem tropical, com praias paradisíacas e uma diversidade de cultura bem grande. Pratos típicos, 2 línguas oficiais aqui. Então, isso e várias outras coisas eu vou falar nesse vídeo para vocês. Malta é um país que ele é composto por 8 ilhas, sendo que 4 delas são habitadas. Então, vou citar as 4 que são as mais conhecidas, que são Malta, né, que é a principal, que é a maior, Ilha de Comino, que também é conhecido como Blue Lagoon, Ilha de Gozo e Manuel Island. As outras 4, depois eu falo não lembro o nome delas agora de cabeça. Ô Rose, o pessoal aí, eles são receptivos, o pessoal gosta de brasileiro, como é que eles são aí? Gente, aqui o pessoal, se você falar que é brasileiro, eles só colocam o tapete assim pra você passar. Bom, pelo menos comigo e com muitas amigas que eu conheço, geralmente é assim, sabe? Eles gostam muito da nossa cultura, de futebol, carnaval. Não, falou que é Brasil, aí fica tudo doido, empolgado. Gente, Brasil, Brasil! Rose, qual que é o idioma oficial aí de Malta? Como é que a gente se comunica? Então, gente, aqui tem 2 línguas oficiais, o inglês e o maltês. Sendo que o inglês é uma língua, assim, que o pessoal todo se comunica, inclusive os malteses. Porque a língua maltesa é mais, eles comunicam entre eles mesmos. Porque é uma língua um pouco mais difícil, ele é um misto ali de 4 línguas e é um pouco difícil de aprender. Mas nada é impossível, né? Geralmente a gente comunica, porque também é um país bem turístico. Então, assim, todo mundo ali, né, de várias nacionalidades comunicando, então tem que ter uma língua ali, né, padrão mundial, que é o inglês, que a gente comunica aqui. Malta é um dos menores países da União Europeia, ele é composto por 315 quilômetros quadrados, mas também ele é um dos mais populosos da União Europeia, né, em relação a tamanho. E ele só fica atrás de Luxemburgo e Chipre, em relação à quantidade de pessoas. A capital daqui é Valletta, e a gente tem 3 cidades que são as maiores aqui de Malta, que é Birkirkara, Sampul e Mostar. Sendo também que tem as cidades principais, que são as cidades assim mais bem conhecidas e badaladas, sabe? Que é bares, restaurantes, eventos e tudo mais, que é a cidade de St. Julias, Ponteville, Sliema e Valletta, né? Que também é a capital. Em Valletta é concentrada vários eventos que acontecem aqui no país. Os outros são bares, baladas e restaurantes, enfim, várias coisas, shopping também, em Sliema tem o maior shopping de Malta, então é bem interessante. E a população em Malta, qual que é a quantidade de pessoas que tem aí? Bom, a população aqui em Malta, no ano de 2023, segundo o levantamento do site Malta Advice, a população aqui estava em torno de 520.971 habitantes. O presidente de Malta é chamado Jorge Vela e o primeiro-ministro é chamado de Robert Abela. Ô Rose, qual que é a moeda oficial aí? Bom, a moeda oficial aqui é o euro e aqui também é aceito diversos cartões, como o Wise, Revolut e também tem os bancos oficiais daqui. A maior atividade econômica que gira realmente a economia do país, né, o PIB, é o turismo, que ele vai na casinha de uns 30%. Outra também que influencia bastante no PIB do país, no crescimento econômico, é a indústria de iGame, que vai na casinha de 13% a 14% de influência aqui no PIB do país. Apesar de ter muitas praias e tudo mais, aqui é um clima bastante seco e é cercado de rocha, pedra e tudo mais. O país é baseado em pedra. Então aqui não é um país que tem muita plantação e tudo mais, então basicamente eles importam a maioria das coisas da Itália, da Alemanha, e aí 80% da economia daqui é de importação de outros países. Então, consequentemente, o preço não é tão barato assim, mas é um país assim que dá para viver bem, dá para você viver tranquilo, até com o salário mínimo daqui. A água de Malta, ela não é potável, então, consequentemente, a gente não pode beber a água da torneira. Pode, mas é salgada, né? Então, assim, geralmente a gente compra os fardos de água. E aí, uma coisa interessante que eu vou falar pra vocês aqui é que quando você vai no mercado, a gente compra, por exemplo, acima de 35, 50, geralmente acima de 50, mas alguns mercados aceitam 35. Eles dão um fardo de água pra gente, vem 6 garrafas de graça, né, por ter comprado. É um incentivo que o governo deve dar para esses mercados e eles têm, a gente tem esse direito de pegar essa água, sabe? Mas alguns mercados eles falam, olha, a gente não dá, então tá tudo certo, sabe? Mas mercado grande, geralmente eles dão.
É interessante também que aqui tem um sistema de reciclagem bem legal. Por exemplo, quando você compra água e tudo mais, você vai ter aqueles litros ali sobrando em casa e tudo mais, né? Então eles têm um sistema de reciclagem bem legal que você coloca ali nas máquinas, que fica espalhada na cidade, essas máquinas, as máquinas verdinhas, fica espalhada na cidade, às vezes em frente ao mercado, por exemplo, e você coloca lá, você ganha 10 centavos por cada litro que você coloca lá dentro, seja de plástico, né, litro descartável, ou seja também garrafa de vidro. Então você coloca lá e troca no mercado aquele ticketzinho ali por compras mesmo. Uma coisa que eu acho super interessante aqui é o sistema de reciclagem de lixo aqui. Eles são bem organizados e eles dão até multa se caso a gente não cumprir com as regras do país. Dá multa para o dono do apartamento, da casa, enfim. É o seguinte, aqui tem os dias de lixo, por exemplo, dia de lixo misto, dia de lixo orgânico e o de plástico, papel e tudo mais. Então é bem separadinho e se colocar errado eles não vão pegar. Com certeza, e ainda é possível dar até multa para o dono do apartamento. Uma coisa muito comum aqui também é as pessoas alugar quarto em casas que já tá ali pronta, a pessoa já mora ali, já tem moradores, então a pessoa aluga só um quarto só e tá tudo bem. Ou então até um quarto compartilhado, então é super normal. Também é muito interessante uma coisa que não é muito diferente do Brasil, que as casas aqui já são todas mobiliadas, todas. Você pode alugar uma casa ali do zero, que não tem ninguém morando, ela com certeza já vai estar toda mobiliada, com fogão, enfim, tudo que tem numa casa. O salário mínimo aqui no ano de 2024 é de R$ 925,30, sendo que é 40 horas semanais e também tem alguns estabelecimentos que eles te pagam por hora. Para você residir no país legalmente, você pode ter direito de fazer diversos tipos de visto. Tem até um vídeo que eu falo sobre isso, mas aqui o mais comum mesmo é o visto de trabalho, que você pode residir no país por um ano, né? O empregador aplica seu visto de trabalho e você pode residir por um ano e depois ele vai renovar por mais um ano e tudo mais, só que também tem o outro lado da moeda. Se por acaso você sair daquele trabalho, de repente, né, foi mandado embora ou você saiu, você tem 10 dias para poder arrumar outro trabalho e aplicar novamente. Então é bem interessante. Outra coisa também que é importante também salientar é que você não pode trabalhar nos 3 primeiros meses, né, o que é o período de turismo. E mesmo que for visto de estudo ou for visto de trabalho, né, que você for fazer, não pode trabalhar nesse período. Tem algumas pessoas que assim mesmo trabalham, e a empresa às vezes permite, né, que a pessoa trabalhe, mas é um risco que a empresa e a pessoa pode correr, segundo a lei, né, e ela pode ser deportada e tal, mas muitas empresas permitem, então às vezes acaba sendo algo contraditório ali. Quem tem um visto aqui em Malta, ele vai ter um vínculo, ele paga imposto e tudo mais, então ele tem direito a algumas coisas, como saúde pública, escola pública para as crianças e adolescentes e tudo mais. A universidade eu não tenho certeza, mas me falaram que tem, então eu não tenho certeza, mas eu vou dar uma pesquisada e eu vou. Me perguntam depois que eu vou dar a resposta para vocês. A comida típica daqui é cavalo e coelho. Sendo que também tem as comidas normais, gente. Isso aí é só o pessoal, assim, os malteses e tal. E também tem uma coisa bem curiosa, que aqui, geralmente, no café da manhã, eles comem feijão. Eles comem feijão e aí com ovo, pão e tal. Mas eles colocam ali o feijão no meio da comida. Eu acho muito diferente, sabe? E café. Enfim, cafezinho sempre tem. Mas é bem diferente essa parte aí. Mas é claro que a gente tem os normal. Tem ali carne de vaca, né? Carne normal mesmo. Frango, peixe e café da manhã também normal, que não é pastize, né? Vou colocar aqui na tela para vocês. É pizza também, que é bem comum aqui no café da manhã. Outra coisa bem interessante também, que aqui é um dos países que é considerado como paraíso fiscal. Por quê? Geralmente, empresas que vêm de fora para cá vai pagar uma porcentagem de imposto muito pequena. Por exemplo, geralmente uma empresa aqui paga 35% de imposto. Então, quando a empresa vem de fora, esse imposto ele é devolvido para a empresa, para incentivo mesmo para as empresas virem para cá, né, gerar trabalho e tudo mais. Então, 30% desse imposto é devolvido para a empresa de novo, então ela vai pagar só 5% no final das contas. Então, é um paraíso fiscal por causa disso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso tiver alguma dúvida, mais alguma coisa que eu não tenha falado aqui, vocês podem perguntar nos comentários, vai ser um prazer responder vocês.